O outro assunto que a gente vai discutir aqui, com base no livro do Avesso da Pele, né, do Jefferson Tenório, que tem sido censurado, a onda de censura a livros e autores na rede pública brasileira não surgiu por acaso, não é exclusividade nossa, e por isso que a gente vai falar a respeito disso com o Calejão também, porque nos Estados Unidos tem movimentos organizados que já baniram de escolas da Flórida, inclusive obras como Romeu e Julieta, do Shakespeare, e colocaram também na mira infanto-juvenis como Memórias, de Maya Kobabe, Nem Todos os Meninos São Azuis, de George Johnson, e também O Olho Mais Azul, de Toni Morrison. Existe, inclusive, um movimento similar ao Escola Sem Partido, aqui no Brasil, que é o Moms for Liberty, uma organização ultraconservadora que mobiliza as campanhas contra livros que abordam questões de gênero e sexualidade também, até a obrigatoriedade, de máscaras também e vacinas contra a Covid, ou seja, mais um movimento que o Brasil, de certa forma, copia dos Estados Unidos, né? Enfim, a extrema-direita está no mundo inteiro, está com uma ligação muito forte, né? A gente vê isso acontecer. E sabe onde isso aconteceu também, Gabi? E eu sei que é uma comparação que, via de regra, gera um certo desconforto, mas na Alemanha nazista, do Terceiro Reich. Veja, depois da República de Weimar, num contexto de extrema violência praticado por ambos os lados do espectro político-ideológico, as cortes alemãs passam a ser extremamente seletivas. Elas punem de forma exemplar a extrema esquerda e deixam de forma atenuada os quadros da extrema-direita. O que acontece em seguida, a gente sabe muito bem, resulta na própria ascensão do nazismo. Veja como existe uma correlação muito intrínseca entre esses dois temas que a gente está trabalhando aqui. A necessidade de punir o principal quadro da extrema-direita que incentivou um golpe de Estado no país e que, em última análise, visa a consolidação de uma espécie de teocracia miliciana, agora de forma aberta, como o Castro Rocha vem salientando para a gente. Agora não é mais algo tácito, que precisa de uma interpretação semiótica para ser alcançada. Agora a gente tem a senhora Michele Bolsonaro subindo em carro de som na Avenida Paulista e misturar religião e política, sim, porque isso não foi feito e, ao não fazermos, demos margem para que surgisse o mal na política nacional. Então veja o tipo de coisa que está em jogo no Brasil, a consolidação dessa teocracia miliciana e o quanto a censura desse livro do Tenório, O Avesso da Pele, é sintomática nesse sentido. Esse é um prêmio Jabuti, aí tá na tela para vocês, O Avesso da Pele, do Tenório, venceu o Jabuti, que é o principal prêmio de literatura do país. Existem outras categorias do Jabuti também, mas esse foi premiado como literatura, tá aí o Tenório, e é um título que trabalha violência policial, racismo, questões estruturais de todas as ordens que compõem a formação da nossa república e tem a ver com o legado histórico-cultural de Brasil Colônia e Brasil Império. É por isso que isso assusta tanto a extrema-direita e é por isso que eles fazem aquilo que eles sabem fazer de melhor: simplificar o debate público, no sentido pejorativo do termo, reduzir a complexidade das questões sociais de uma maneira absolutamente cretina e, de muitas maneiras, escamotear o que de fato deveria ser discutido, que são as questões, as chagas sociais que nos acometem por conta do modelo estrutural que desenvolveu a nossa República Federativa. Tudo isso é absolutamente perturbador, está acontecendo no sul do país. As escolas, de fato, acho que um sem número de estados já agora da federação, não é nem só mais no sul do país, acho que no centro-oeste, no Paraná, sul do país. Goiás, isso. Mato Grosso, agora não lembro se é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso. Também Mato Grosso, né? E aí são estados, né? Porque no Rio Grande do Sul tinha sido uma prefeitura. Isso. No Paraná foi a Secretaria Estadual do governador Ratinho, bolsonarista. Em Goiás, o Caiado, que inclusive disse que não leu o livro, mas que não gostou. Que loucura. Né? Aliás, Mato Grosso do Sul. Então a gente tem Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, como estados que já encamparam esta ação, que na verdade é algo programado, né? Algo, assim, não é por acaso que eles estão adotando isso, né? Porque faz parte dessa cartilha que vem importada dos Estados Unidos. E o livro é bom, hein? Vamos falar a verdade? Assim, eu li.
Eu li antes dessa polêmica, então vale a pena ler. E Claro. agora aumentou as vendas. As vendas aumentaram depois da polêmica, então eu fico assim pensando, o jogo está sendo jogado, eles tentam ir, eles vão com tudo, né? Tem que fazer a censura porque isso aí é contra as famílias. Você viu que essa... Pânico moral. É pânico moral. Esse casal, que é desse movimento das famílias pela liberdade nos Estados Unidos, Sim. é uma hipocrisia danada. Depois eles veio uma matéria de que eles, enfim, eram um casal que não tinham uma vida propriamente conservadora. Né? Problema deles o que eles fazem. Mas o problema é que, para eles são liberais, para os outros eles querem ser conservadores. Você viu isso, Gabi? Esse casal é... Muito curioso. É. Exato. Agora, era um efeito esperado, né? Aumentou, as vendas aumentaram em 300% as vendas do livro O Avesso da Pele. E, de muitas maneiras, faz sentido que a extrema-direita atue dessa maneira, porque eles não têm absolutamente outro ponto de apoio. A extrema-direita vai salientar o quê? Como a gente está constituído com base em questões absurdamente racistas, homofóbicas, misóginas. Eles não podem fazer isso porque isso depõe contra a própria proposta política que eles avançam. Então o que resta? O pânico moral. Resta salientar esse tipo de coisa que está em jogo aí com a questão da guerra cultural, que foi um termo que, com muita competência, o próprio Castro Rocha cunhou. Ele tem um livro maravilhoso, para quem não conhece, inclusive, pesquisem. E a gente vai ter que lidar com isso na própria política nacional. Significa que eles são imbatíveis? Não, nem de longe. Eles foram derrotados em 2022. Na urna, inclusive. Não quer dizer que o bolsonarismo foi derrotado, mas o Jair Bolsonaro perde, de fato, a eleição. Agora, vamos ver o que vai acontecer em seguida, vamos ver a nossa capacidade de resistir enquanto sociedade e enquanto república, e todos esses fatores estão absurdamente atrelados. É importante que a justiça seja feita não só com o Jair Bolsonaro, com esses generais, que eles sejam presos, que eles respondam na medida da lei, claro, depois do trânsito em julgado, tendo direito à ampla defesa, tendo direito à presunção de inocência, tendo direito ao contraditório, absolutamente tudo que traz o nosso ordenamento jurídico. Agora, uma vez esgotadas essas possibilidades e o trânsito julgado, essas pessoas precisam responder na medida da lei. E que, de fato, valha a liberdade de expressão. Porque veja que curioso, né, gente? Um movimento sociopolítico que se gaba de estar sendo perseguido pela ditadura comunista da toga junto com o Partido dos Trabalhadores, agora acha bonito cercear livros, porque contém cenas de sexo. Quer dizer que esses filmes estadunidenses, que com frequência vocês assistem, não tem nenhuma cena de sexo, não tem nenhuma alusão sexual de qualquer natureza. É óbvio que o que incomoda a família de bem, entre aspas, e gente de bem também, muito entre aspas, não são questões relacionadas à sexualidade. O que incomoda essas pessoas é que esse livro traz questões estruturais que colocam em xeque o próprio projeto político da extrema-direita no país. Se você quiser ver um ótimo exemplo disso, o debate aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná sobre a censura desse livro. Foi absolutamente bizarro. E o que prova que essas pessoas não têm interesse na realidade. Claro. A realidade para elas é muito chata. É muito ruim falar sobre buraco de rua, falar sobre política pública. As pessoas fazem guerra cultural, que é o que o bolsonarismo tem feito, e mais uma vez importado dos Estados Unidos. A perseguição contra as pessoas trans, por exemplo, tem sido pauta da extrema-direita americana e tem virado pauta no Brasil. A gente tem copiado muito, os Estados Unidos tem virado um celeiro de produzir essas teorias conspiratórias e as pautas da extrema-direita radical ultracristã nos Estados Unidos e ultra-evangélica aqui no Brasil. É exatamente uma cópia do que tem acontecido nos Estados Unidos e mostra pra gente que, obviamente, a disputa está em aberto ainda, mas que tudo que a gente tem que olhar é o que está acontecendo lá, porque tudo que acontece lá é importado para cá em certa medida. Exato, é por isso que o Castro Rocha fala de dissonância cognitiva, entende? O que é, de alguma forma, um termo para te dizer que se cria-se uma realidade que não reflete a materialidade factual de como as coisas estão dispostas. Existe na cabeça das pessoas que assim sentem essas questões.